silêncio, silêncio. O silêncio te incomoda? Você saber que alguém que você gostaria que estivesse falando, interagindo, está em silêncio. Isso te incomoda? Você também tem feito silêncio? Você está vivendo dias barulhentos, dias de zoeira? O que significa para você eu te dizer aqui agora que o que está acontecendo aí com você, esse silêncio pode ser exatamente um agir de Deus em silêncio. Lá no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, no capítulo 8, no versículo 1, está escrito assim: e fez silêncio no céu por cerca de meia hora. Fez silêncio no céu cerca de 30 minutos. Daí a gente não entende. Em determinados momentos que nós queremos ouvir, que nós queremos uma ação, que nós queremos ou uma reação, os céus se calam. Deus se cala. Deus então passa um momento, um tempo, vai passar um período, uma estação, um ciclo de Deus, chamado 30 minutos de silêncio no céu. 30 minutos onde Deus está completamente calado, onde o céu está completamente calado. É necessário que no momento desse eu vá colocar em prática todos os outros momentos que eu tive, que eu ouvi Deus falar, que eu ouvi o céu se manifestar. Eu vou precisar lembrar de momentos de alegria, de euforia, momentos de liberdade, onde eu entendia que no barulho, no muito barulho, eu entendia uma ação poderosa de Deus. Mas esse Deus que trabalha através de um trovão, através de sons muito fortes, de volumes muito altos, Ele também é o Deus que trabalha na quietude da hora, no silêncio dos 30 minutos, na meia hora de silêncio de Deus. Mas observe, o texto está falando em Apocalipse 8:1, esse versículo que eu separei. Houve silêncio nos céus, cerca de 30 minutos e meia hora. Não está falando que houve inoperância no céu. Não está falando que houve uma trégua, um parar. Não, silêncio. Agora eu quero falar com você a respeito do seu silêncio. O que você faz na sua vida? O quanta coisa você faz na sua vida em silêncio. Você já reparou que tem coisas que nós fazemos, a maior parte das coisas que nós fazemos na nossa vida, nós estamos em silêncio? E quando estamos em silêncio, não estamos fazendo mal. Quando eu permaneço em silêncio, não estou fazendo mal, eu não quero mal a ninguém. Quando eu estou em silêncio, eu estou trabalhando. Eu preciso do silêncio para me concentrar, eu preciso do silêncio para aprender, eu preciso do silêncio para sobreviver. Não está escrito que Deus não está trabalhando, não está escrito uma inoperância do Senhor em nossas vidas, não está. Eu já ouvi uma canção, vocês já ouviram uma canção que diz o seguinte: quando Ele fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Então absorva o melhor que você puder desse silêncio de Deus. Absorva o melhor que você puder para a sua vida, para a sua fé a respeito de Deus, no silêncio de Deus. Talvez nós
estejamos fazendo tanto barulho, talvez estejamos no meio de tantas vozes, de tantos sons, que não estamos mais conseguindo identificar e separar o som de Deus, a voz de Deus, o que é um som do alto, o que é um som daqui de baixo. Existe toda uma manifestação de sons em nossos ouvidos, e talvez nós estejamos ouvindo, mas não estejamos escutando Deus falar, por causa de muitas vozes, de muito barulho. Daí é necessário entender esses 30 minutos de Deus, essa meia hora de Deus. E talvez você pense assim: poxa, mas 30 minutos já passou, tem um tempo na minha vida que esse silêncio está grande. Olha só, quando a Bíblia está falando de 30 minutos, de meia hora, não está falando segundo este meu relógio ou o seu, não está falando desse horário Cronos, o nosso horário do nosso relógio, não está falando de 30 minutos de um jantar, de um almoço, não está falando de 30 minutos de uma conversa, está falando de 30 minutos segundo Deus, no operar de Deus. E o nome do relógio de Deus é Kairos, é diferente do nosso. 30 minutos para Deus é muito diferente do 30 minutos para mim ou para você. Por isso é necessário você trazer para dentro de você de que Deus pode sim estar em silêncio, cerca de 30 minutos, cerca de meia hora, mas isso não aponta para a inatividade de Deus. Isso não aponta para que Deus parou de agir. Isso não aponta para umas férias de Deus. Isso não aponta para um feriadão de Deus. Isso aponta para um trabalho mais delicado, mais específico de Deus a respeito de cada um de nós. E talvez para que eu note, talvez para que você note que Deus está trabalhando sim, vai ser necessário não ouvir uma música, não ouvir uma voz, não ouvir um som que incomoda, mas no silêncio de Deus eu entenda e você entenda um grande operar do Senhor, um grande trabalhar de Deus. Por isso é necessário. Deus está em silêncio, o céu está em silêncio, meia hora, 30 minutos. Aproveite esse tempo, aproveita esse momento de 30 minutos de Deus e fica você também em silêncio. Aquieta o seu coração, aquieta os seus pensamentos, aquieta as suas ideias. Vamos em silêncio buscar a Deus em silêncio. Lembra de uma coisa: Deus é presente sempre. Deus é conosco sempre. Independente de um grande barulho, de um grande som ou do seu silêncio. Eu preciso aguçar os meus ouvidos. Talvez você precise disso, aguçar, usar melhor a sua audição para entender neste silêncio exatamente o que é que Deus está falando. Eu não acredito, eu não consigo conceber na minha fé que Deus está em silêncio vai significar exatamente Deus dizer para mim e para você: eu não estou fazendo agora na sua vida. Não é isso. Deus é poderoso, mesmo no silêncio. Existe uma palavra que diz assim em Efésios: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele não precisa do barulho para fazer. Ele não precisa de uma grande festa para trabalhar. Ele não precisa de um grande culto, de uma grande celebração. Ele não precisa de um grande congresso. Ele não precisa de um estádio para trabalhar. Ele não precisa de uma aparelhagem muito boa de som para trabalhar. Ele é poderoso
para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Por isso, se Deus estiver em silêncio na sua vida, acredite, se prepare, observe tudo o que está acontecendo em silêncio, absorva com seus ouvidos espirituais um trabalhar sobrenatural de Deus, porque quando Deus está trabalhando no silêncio, Ele vai trabalhar e vai mover o sobrenatural ao meu favor e o seu. Ele vai mover o impossível a meu favor e o seu. Ele vai mover as águas. Ele tem um poder em tuas mãos para mudar o curso da história, porque Ele é Deus. Então eu preciso do silêncio de Deus. Você precisa do silêncio de Deus. Aproveite da melhor forma, usando a sua fé, usando exatamente o que você tem aí dentro, chamado fé, para que Deus estabeleça, nesse tempo de 30 minutos, de meia hora de silêncio, aquilo que é a ideia dele para esse momento, aquilo que é a vontade dele para esse momento. Entenda uma coisa: Deus pode estar em silêncio, Deus pode estar no meio de um forte barulho, mas de qualquer forma, no silêncio ou no barulho, Ele continua sendo Deus. Desejo a você que você possa mergulhar muito profundamente no silêncio de Deus e descobrir a festa preparada para mim e para você lá em Deus, porque lá no Salmo de número 16, no versículo de número 11, está escrito o seguinte: na presença de Deus, a plenitude de alegria, à sua destra, delícias perpetuamente. Na presença de Deus não precisa estar acontecendo um grande barulho. No silêncio de Deus, Deus trabalha por mim e por você. Até a próxima.